A carta a Tito. A segunda das 3 cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo é dirigida a mais um de seus discípulos, Tito. Tito era tão fiel quanto Timóteo. Foi companheiro de Paulo em inúmeras viagens e certamente aprendeu com ele a filosofia de ministério que se assemelhava ao coração de Jesus. A essa altura da narrativa bíblica, Paulo já se aproximava do fim de sua vida. O primeiro século estava se encerrando e os apóstolos estavam indo para a glória com Jesus. A igreja precisava se organizar bem o suficiente para subsistir mesmo na ausência absoluta desses líderes tão importantes. Podemos notar diversos desenvolvimentos ao longo do Novo Testamento em relação a isso, mas é especialmente nas cartas pastorais de Paulo que uma estrutura de liderança cristã é bem desenvolvida e argumentada. O lugar dessas cartas no cânon bíblico é fundamental, pois traçou o caminho que a igreja deveria seguir para ter líderes dignos do Evangelho e que fossem capazes de guiar a igreja de Jesus até seu retorno. Paulo ordenou que Tito permanecesse na ilha de Creta, onde existiam muitas igrejas que necessitavam de orientação e liderança. Logo nos primeiros versículos da carta, percebemos sua missão e propósito ali. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Isso era necessário, pois os irmãos de Creta passavam por grandes provações no âmbito moral e doutrinário. Paulo é duro em sua denúncia contra a impiedade de Creta, demonstrando que eles estão habituados à maldade e enfatizando que aqueles que pertencem a Cristo devem deixar isso para trás. Seu objetivo era que Tito colocasse as igrejas em ordem e, além disso, constituísse novos presbíteros. Isso nos mostra que havia um modelo padrão de igreja a ser comparado e que a falta de ordem nas comunidades não era algo desejável. Um exemplo da falta de ordem com que Tito precisava lidar era silenciar os faladores e enganadores, para que não houvesse espaço para mentiras, heresias e controvérsias tolas, genealogias, discussões e contentas a respeito da lei. Para cumprir bem a segunda ordem, Paulo instrui Tito acerca das qualidades de um verdadeiro pastor. Como já dissemos, Tito deveria instituir novos presbíteros, e essas qualidades enfatizadas por Paulo eram as que Tito deveria encontrar, ou mesmo cultivar em um presbítero. Esses líderes deveriam ser homens de caráter irrepreensíveis, fiéis em seus lares, sensatos, piedosos e que pudessem ensinar a sã doutrina. A integridade moral e a capacidade de ensinar corretamente eram essenciais para uma liderança que atuava em uma cultura que promovia comportamentos contrários à moral cristã. Tanto que a qualidade final enfatizada por Paulo é que este presbítero se apegasse firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Uma vez que o objetivo de Paulo era ensinar toda a igreja, ele não deixou de orientar como toda a comunidade deveria se comportar, apesar de se tratar de uma carta pastoral. Os homens mais velhos deveriam ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres mais velhas deveriam ser reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Os homens mais jovens deveriam ser prudentes, e Tito, especialmente, deveria se esforçar para ser um exemplo de conduta, mostrando integridade e seriedade como forma de linguagem sadia ao ponto de envergonhar seus opositores. O ponto alto das orientações de Paulo é encontrado quando ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus não apenas nos salva, que já é algo extraordinário e glorioso, mas também nos ensina a verdadeira conduta cristã, baseada em humildade e santidade. Ao fim de sua carta, Paulo dá instruções gerais, mas todas conectadas com a realidade salvadora do Evangelho.
Ele lembra que houve um tempo em que todos éramos insensatos e desobedientes, escravizados pelas paixões e prazeres da carne. O que diferenciava esse tempo antigo de seu estado atual deveria ser lembrado por todos na comunidade cristã, pois fomos salvos não por atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Cartas como esta são preciosas para nós. Nos mostram o que enfrentavam os primeiros cristãos e nos lembra também qual deve ser nosso posicionamento diante de falsos mestres e ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. Além disso, por enfatizar tantas qualidades que deveriam ser presentes nos líderes da igreja, somos relembrados do quão sério é o trabalho e quão grande é a responsabilidade daquele que se coloca diante de Deus e é chamado para o servir como líder espiritual de um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!